todo, mas vamos ler Lucas capítulo 4. E nas lâminas eu coloquei só alguns versículos pontuais que vão dar base para a ministração desta manhã, mas na Bíblia você vai encontrar todos os versículos. E Jesus, cheio do Espírito Santo, estou lendo Lucas capítulo 4, versículo 1 em diante. E Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. E 40 dias foi tentado pelo diabo. E naqueles dias não comeu coisa alguma, e terminando esses dias ele teve fome. Versículo 3. Disse-lhe o diabo: se és o filho de Deus, diz a esta pedra que se transforme em pão. E Jesus respondeu dizendo: escrito está, que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra, aleluia, de toda a palavra de Deus. Versículo 5. E o diabo, levando-o a um alto monte, mostrou-lhe num momento de tempo todos os reinos do mundo. E disse o diabo: dar-te-ei a ti todo este poder e a sua glória, porque a mim me foi entregue. Aleluia. Veja o que Jesus responde. Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor Jesus, ele sempre usando a palavra. Veja o versículo 8. Ele disse: vai-te, Satanás, porque está escrito: adorarás o Senhor teu Deus e só a Ele servirás. Versículo 9. Levou também a Jerusalém e pô-lo sobre o pináculo do templo e disse-lhe: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: mandará os seus anjos acerca de ti, que te guardem e te sustente nas mãos, para que nenhum tropeço aconteça aos teus pés. Versículo 12. Jesus respondeu e disse-lhe: dito está, não tentarás o Senhor teu Deus. Versículo 13. Acabando o diabo toda a tentação, ausentou-se dele por algum tempo. Pai Santo, esta é a tua palavra. Fala, Deus, e todo o nosso ser te ouvirá. Queridos, precisamos entender algo importante nessa passagem, nessa narrativa que o evangelista Lucas escreveu. Também Marcos devotou 2 versículos apenas no seu evangelho para tratar sobre a tentação. Mateus usou 11 versículos, mas esses 3 evangelistas, eles narraram esta tentação, e essa tentação não foi nada figurado, não é uma figura de linguagem, não é uma narrativa simbólica, ela de fato aconteceu literalmente. O autor da Bíblia Plenitude, ele mostra que aconteceram 3 aspectos nesta tentação, semelhante ao que ocorreu lá no Éden. A concupiscência da carne, e lá no Éden foi apresentado a árvore que era boa para comer. Aqui no deserto da Judéia, nesta tentação, o diabo ele se apresenta e mostra ali para Jesus a possibilidade de da pedra se tornar pão. Também no Éden houve ali a concupiscência dos olhos. Satanás, quando apareceu para Eva, e obviamente também Adão cai naquela sedução daquele pecado, ele mostrou que aquela árvore era agradável aos olhos. Da mesma maneira aqui no deserto da Judéia, Satanás ele apresenta para Jesus todos os reinos do mundo, dando a possibilidade de entregar tudo a Jesus, se Jesus se prostrasse aos seus pés e o adorasse. Lá no Éden também houve a soberba da vida, uma vertente, um dos tentáculos, um dos aspectos da tentação lá no Éden. A árvore era desejável para dar entendimento. E aqui no deserto da Judéia, Satanás ele tenta Jesus, lançando a possibilidade de Jesus pular daquele pináculo do templo e ser socorrido pelos anjos. Então, queridos, perceba que o primeiro Adão
tropeçou, mas o segundo Adão, Jesus Cristo, ele triunfou sobre a tentação, mostrando para nós que há a possibilidade sim de você vencer todos os aspectos da tentação. Mas precisamos entender a cronologia deste acontecimento. Jesus, ele havia sido batizado no Jordão, e em seguida ele foi levado, conduzido, e Mateus diz isso claramente no Evangelho de Mateus, que Jesus foi levado ao deserto para ser tentado. E aí vem toda a narrativa daquela tentação. E perceba, quando você lê o versículo 2 do Evangelho de Lucas, diz que 40 dias Jesus ele foi tentado. E qual é a cosmovisão e qual é a ideia que nós temos aqui? Que durante aqueles 40 dias Jesus foi tentado. E esses três acontecimentos aqui narrados pelo evangelista, a ideia que nós temos é que se deu nos últimos momentos desses 40 dias, mas houve um enfrentamento, houve ali tentação do início ao fim. Quando você lê a carta aos Hebreus, no capítulo 4, versículo 15, você vai ver que a narrativa ali do autor daquela carta diz que Jesus em tudo foi tentado. Então ele passou o seu ministério também sendo perseguido pelas forças das trevas, porém ele passou na escola do deserto, ele venceu a tentação do deserto e lhe deu possibilidade durante todo o seu ministério, mesmo sendo tentado, ele não caiu. E queridos, precisamos entender algo: qual a diferença entre tentação e provação? Vejamos aqui o que a palavra de Deus relata na carta que escreveu São Tiago, no capítulo 14 e o versículo 15. Veja, a tentação, ela vem dos nossos próprios desejos. Veja, a origem, ela tem a sua gênese nos próprios desejos. E a palavra aqui no grego é eptúmia, ou uma concupiscência, um desejo descontrolado, algo que impulsiona, que lhe leva a fazer algo errado. Então a tentação, ela vem dos nossos próprios desejos, que nos seduzem. Esses desejos, eles seduzem e arrastam. Versículo 15. Esses desejos dão à luz ao pecado, e quando o pecado se desenvolve plenamente, gera a morte. Veja, morte do ponto de vista teológico nos fala de separação. Então, tudo começa quando você estuda aquele livro Discipulado Pastoral, e a nossa líder ensina sobre os passos da tentação, a gente vê que tudo começa com uma visão. Essa visão, ela produz um desejo. Esse desejo se potencializa em uma eptúmia, em um desejo descontrolado, e aí vem a queda. Então, é assim que acontece, que é gerado a equação da queda. Começa com uma imagem, essa imagem ela é potencializada, ela aumenta o seu desejo, esse desejo se torna descontrolado, e aí a pessoa cai. Mas a origem da tentação, a Bíblia diz claramente no texto que nós lemos, que ela surge em função de um desejo, porque Deus a ninguém tenta. Veja o que Tiago escreveu aqui na sua primeira carta, no capítulo 1, versículo 13. Quando alguém for tentado, jamais deverá dizer: eu estou sendo tentado por Deus. E o texto responde: pois Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. Então a tentação não tem origem em Deus, tem origem nos nossos desejos, na eptúmia, na concupiscência, na vontade descontrolada. Então aprendemos que a tentação, ela tem uma origem. A origem não é em Deus, a origem é nos nossos desejos. E a provação? A provação, ela é uma situação em que a nossa fé, ela é testada ou provada. E quando você é provado, meu irmão, não tenha as provações como fim. As provações não são um fim, as provações é um meio. Elas são um mecanismo de Deus
para nos aperfeiçoar, para nos levar a níveis de amadurecimento. Então você precisa se alegrar nas provações. Nas tentações você tem que repreendê-la pelo poder do nome de Jesus, mas nas provações, quando você enfrentar as lutas, e as provações estão relacionadas a todo nível de dificuldade que nós passamos, você tem que reagir firme, porque quando você reage firme, está aqui a promessa. Meus irmãos, considerem um motivo de grande. Parece paradoxal isso aqui, né? Tiago escrevendo na sua carta, no capítulo 1, versículo 2. Meus irmãos, considere motivo de grande alegria, sempre que passarem por qualquer tipo de provação. Segura esse versículo aí, por favor. Segura o versículo de Tiago. Veja, ele diz: tende por grande alegria, grande regozijo, o passardes por provação. Veja, pastor, eu vou me alegrar quando eu estou na prova? É isso que a Bíblia orienta. Não é se alegrar com aquela prova, mas entender que tudo aquilo ali vai ser passageiro. Você vai passar pela prova dando glória a Deus, você vai enfrentar um deserto, você vai enfrentar dificuldades, mas vai se alegrar, porque toda tempestade ela tem o seu final. Então, quando o Tiago diz: considere um motivo de grande alegria, sempre que passarem por qualquer tipo de provação. Veja, não é você não vai ficar detido, anulado nas provações. Não, você vai passar por ela, você vai entrar na provação, mas se der glória, se glorificar o nome do Senhor, você vai passar por ela, você não vai tombar, você não vai cair, você vai ser protegido e blindado pelo Senhor. Então, se você quer vencer as provas, as lutas, você tem que dar glória. Deus, eu te dou glória, porque eu sei que isso vai passar, eu sei que tu estás do meu lado, eu sei que essa luta é para me aperfeiçoar, e eu vou dando glória, eu vou sendo grato, e dos meus lábios eu proíbo, eu dou uma voz de comando para que dos meus lábios não saiam nenhuma palavra de questionamento, de reclamação ou murmuração. Veja o que São Pedro falou também na sua primeira carta, no capítulo 1, versículo 6. Portanto, alegre-se com isso, ainda que agora, por algum tempo, vocês precisem suportar muitas provações. Está aqui o apóstolo São Pedro nos orientando a nos alegrar, nos regozijar. Deus, eu te louvo, eu entendo que é necessário passar por esta prova, é a rota do deserto, é a rota da dificuldade, é a rota onde eu vou ser amadurecido, mas eu vou passar sem murmuração. Porque as provas, elas trazem benefícios quando você não murmura. Veja, o povo hebreu, quando eles passaram aquele período no deserto, eles enfrentaram muitas lutas e dificuldades. Quem murmurou, quem se rebelou, quem foi hostil, quem agiu de maneira truculenta, reclamando com Deus, tombaram no deserto. Mas quem se manteve na fé, quem se manteve firme na promessa, que foram dois homens valentes, Josué e Caleb, foram únicos que, daquela geração primeira que saiu do Egito, foram únicos que entraram na terra prometida. Os demais, infelizmente, tombaram. Então, as provações, elas trazem benefícios quando você entende que deve dar glória a Deus em todas as circunstâncias e passa por essas provações debaixo de um posicionamento, crendo sempre nas promessas. Veja o que Tiago escreveu no versículo 3 da sua carta. Veja o benefício quando você passa pela prova dando glória a Deus. Pois sabem que quando sua fé ela é provada, a perseverança tem oportunidade de crescer. Então, quando você é provado, o que é que vai acontecer? Você vai se tornar perseverante, você vai se tornar audaz, você vai se tornar firme. Por quê? Você vai ser perseverante. A perseverança está relacionada com a capacidade de você conseguir enfrentar as coisas, entender que tudo tem um começo,
tem um meio e tem um fim. E a perseverança vai lhe ajudar a enfrentar todos esses níveis que acontecem dentro de uma provação. Prossegue Tiago no versículo 4 do primeiro capítulo. E é necessário que ela cresça, pois quando estiver plenamente desenvolvida, vocês serão maduros e completos, sem que nada lhes falte. Então, a provação, ela pode gerar maturidade, você vai crescer em estatura, em experiência. Agora, esses benefícios, você só vai desfrutar dele se passar pela prova de maneira correta. Talvez você que está aqui nesta manhã, ou você que nos acompanha neste culto online, quem sabe você está enfrentando algum nível de provação na área financeira, na área ministerial, na área familiar, na área conjugal, não importa o cenário que você enfrenta hoje. O que você tem que fazer é passar por esta prova dando glória a Deus. Você já aprendeu que as tentações, elas são diferentes das provações. As tentações, ela tem origem nos nossos desejos. As provações, elas são um mecanismo pedagógico de Deus para eu e você crescermos, amadurecermos. Veja o que Pedro escreveu ainda na sua primeira carta, no capítulo 1, versículo 7. Elas mostrarão, elas o quê? Elas quem? As provações. Elas mostrarão que sua fé é autêntica. Ah, meu irmão, é nas provações que se descobrem quem é e quem não é. São nas provações que se identifica, que existe a possibilidade de se identificar quem é de Deus e quem não é de Deus. Porque quem é de Deus passa pela prova de maneira firme, crendo nas promessas. Quem não é de Deus se rebela, transfere responsabilidade, acusa pessoas, procura transferir suas responsabilidades e começa a sair com questionamentos e narrativas perigosas. Agora, quando você se mostra perseverante nas provações, a sua fé vai ser tipificada e mostrada como uma fé autêntica. Prossegue o texto. Como o fogo prova e purifica o ouro, assim sua fé está sendo experimentada, e ela é muito mais preciosa que o simples ouro, e isso resultará em louvor, glória e honra no dia em que Cristo for revelado. Então, queridos, nesta terra, enquanto aqui nós estivermos, iremos passar por muitas provações. E se você se mantiver firme, perseverante, você vai identificar na sua vida uma fé autêntica. Essa fé que você vai experimentar, essa fé, ela vai lhe levar a níveis de amadurecimento e vai resultar em glória, em louvor, em honra. E você vai viver uma vida com uma grande expectativa da chegada do Senhor Jesus Cristo para lhe levar para a glória. E você vai dizer como o apóstolo Paulo disse: eu combati o bom combate, acabei a minha carreira, mas guardei a minha fé. Esta é a fé autêntica, que ela é gerada, que ela é mostrada quando vêm as provações. Agora, identificado a diferença, vamos à frente, identificado as diferenças entre tentação e provação, vamos agora aprender com Jesus como enfrentar as tentações. Você já viu a diferença? Então, em primeiro lugar, Jesus venceu a tentação no deserto, sendo cheio do Espírito Santo. Então, para vencermos as tentações, e aí as tentações, você já sabe, ela surge em cima de um desejo, de uma concupiscência, de uma epitúmia, de um desejo descontrolado por algo que é errado. Então, para eu vencer estas tentações, eu preciso estar cheio
do Espírito. Veja o que o texto diz: Jesus, cheio do Espírito, voltou do Jordão. Então, quando ele foi batizado por João Batista, naquelas águas do Jordão, ele foi impulsionado, né? E quando você lê o texto desta narrativa em Marcos, diz que ele foi impelido pelo Espírito ao deserto, equibalado, levado sem possibilidade de retorno, sem antes cumprir a missão. E o texto de Lucas diz que ele não foi só levado pelo Espírito, mas ele estava cheio do Espírito. Jesus estava cheio do Espírito. Mas pastor, o que significa estar cheio do Espírito? Veja aqui o texto de Lucas. Pode voltar, por favor, o texto anterior. Não, o texto anterior, esse de Efésios. Isso. Jesus, cheio do Espírito, ele voltou do Jordão e foi levado por esse mesmo Espírito ao deserto. Então, queridos, escute bem. Nos desertos da vida, para você enfrentar os desertos, escassez, lutas, tentações, dificuldades, se você não estiver cheio do Espírito, meu irmão, você não vai ser exitoso, você não vai conseguir vencer. Estar cheio do Espírito é estar tomado, é estar controlado. Justamente isso, ser cheio do Espírito, literalmente no grego, significa estar controlado pelo Espírito. Isso é estar cheio do Espírito. Pode passar agora, por favor, obrigado. Efésios 5,18 diz: não se embriaguem com vinho, pois ele os levará ao descontrole. Tem versões que diz a dissolução, a contenda, a devassidão, perversão, imoralidade. Então não se embriague com vinho, pois ele levará ao descontrole. Em vez disso, sejam cheios do Espírito. Esta orientação nós precisamos tomá-la com muita seriedade. Aqui há um paralelo. Eu não devo me encher das coisas mundanas, eu não devo me encher das chocarrices, das filosofias, de tudo aquilo que o mundo preconiza, a devassidão, a imoralidade, os sites pornográficos, os filmes de violências exacerbadas, esses filmes de terror, essas coisas todas trazem problemas seríssimos espiritualmente falando, e também no próprio físico, porque ele leva à corrupção. Então, em vez disso, em vez de ter essa dieta que vai lhe levar à devassidão, à imoralidade, ao descontrole, em vez disso, esteja cheio do Espírito Santo. Então, estar cheio do Espírito é um estado, queridos, que envolve toda a tricotomia do seu ser. Quando você está cheio do Espírito, o seu espírito recriado, ele vai dar sinal disso. A sua alma pensará nas coisas lá do alto, e o seu corpo vai ser conduzido para as coisas santas. Então, estar cheio do Espírito é ser afetado no corpo, na alma e no seu próprio espírito, porque o homem é um ser tricótomo. Ele é um ser espiritual, ele possui uma alma e habita num corpo. Então, quando você nasce de novo, o Espírito Santo de Deus adentra no seu espírito, que o seu espírito é o que faz você viver, e aí o seu espírito ele é regenerado. Isso é o que a teologia chama de novo nascimento. A sua alma, ela é restaurada diariamente pela palavra de Deus, e o seu corpo, que é o mundo dos sentidos, ele vai ser subjugado pelo Espírito que foi regenerado. Então, quando alguém está cheio do Espírito Santo de Deus, o seu corpo, a sua alma e o seu próprio espírito irão ser afetados e vão dar sinais desta poderosa experiência. Veja, eu coloquei aqui: ser cheio do Espírito vai lhe outorgar, vai delegar, vai ser liberado para você, vai ser gerado em você coragem e poder para testemunhar. Meu irmão, coragem e poder. Quando a pessoa ela é fraca,
quando ela é covarde, quando ela não externaliza o poder de Deus na sua vida, é porque ela não está cheia do Espírito. Mas quando ela está cheia do Espírito, um dos primeiros sinais, uma das primeiras evidências é coragem para proclamar. Ela não se sente ameaçada por absolutamente nada. Ela não tem vergonha de se identificar como servo de Deus. Pelo contrário, ela tem coragem de enfrentar os leões e os gigantes que se apresentam na frente dela, porque ela está tomada, ela está envolvida, ela está controlada pelo Espírito Santo de Deus, e quem se levantar vai cair em o nome de Jesus. Vamos ver o texto que dá suporte a isso. Atos capítulo 4, versículo 31. Depois dessa oração, o lugar onde eles estavam reunidos tremeu, e todos ficaram cheios do Espírito Santo e pregavam corajosamente a palavra de Deus. Queridos, esse episódio se deu em uma das primeiras perseguições da igreja primitiva, onde os apóstolos Pedro e João foram presos. Mas mesmo diante do Sinédrio, que era a corte suprema judaica daquela época, eles não se amedrontaram, eles não se acabrunharam, eles não recuaram, eles se mantiveram firmes. Mesmo diante das ameaças, eles permaneceram firmes. E ali, quando eles se reuniram com os irmãos, os demais irmãos da igreja, eles oraram, agradeceram a Deus, e tudo aquilo ali serviu para um encorajamento, porque o Espírito Santo tomou aqueles irmãos, e aí eles saíram pregando a palavra corajosamente. Queridos, se você hoje sente algum nível de insegurança, se você está com medo desta situação que nós estamos vivendo, isto é um evidente sinal que você não está cheio do Espírito. Porque quem está cheio do Espírito, ele é corajoso. Agora, não confunda coragem com imprudência. A coragem é um posicionamento em Deus. A coragem, ela é mostrada quando você se move em Deus, quando você se move nas promessas de Deus. Aí você tem agudez, você tem tenacidade, você não recua. E a evidência na vida de uma pessoa que ela é cheia do Espírito, não é pelo timbre da sua voz, não é pelo volume, pelo diapasão da sua voz, nada disso. Isso não tem nenhum relacionamento em a pessoa ser cheia ou não do Espírito, mas as evidências que comprovam esse enchimento se dão em suas atitudes cotidianas, e uma dessas atitudes, a Bíblia diz, é a coragem. Coragem para enfrentar os desafios, coragem para entender que os desertos da vida estão aí para nós aprendermos com Ele e vencermos na fé. Então tenha coragem de pregar a palavra de Deus. Essa semana os equibalados estavam pregando na praça e foram surpreendidos com uma viatura da polícia, e ali houve uma denúncia. Não havia grandes aglomerações, pouco mais de uma dúzia de pessoas, e eles foram obstaculados de continuar o culto, eles foram impedidos de continuar o culto. Pararam o culto, mas continuaram o evangelismo corpo a corpo. Eu queria que essas autoridades tivessem essa mesma tenacidade na visita de muitos bares em Casa Amarela que estão lotados a semana todinha, sem distanciamento social. O povo não usa máscaras, mas o culto foi impedido de ser realizado nesta semana. Porém, os equibalados, tomados pela coragem, não confrontaram as autoridades, obedeceram, desligaram a caixa de som, mas saíram no corpo a corpo, com máscara, mantendo o distanciamento, mas pregando a palavra de Deus. Amém, queridos? Nós temos deveres como cidadão, de obedecer os decretos, de obedecer os protocolos, mas também temos direitos, e não iremos nos acovardar ante a propagação do Evangelho. Então fica a dica aqui para as autoridades do nosso estado: visitem os bares dos subúrbios, que eles ficam lotados a semana toda, e não é ninguém que me diz isso, eu passo pelas frentes, é o meu local de
diariamente eu convivo ali em Casa Amarela, subo aquelas escadarias, subo ali aquele local quase que diariamente e vejo o fluxo de pessoas nos bares ali. Então, que haja essa mesma eficácia também para esse outro lado e esse outro segmento da sociedade, não só com os evangélicos que estão pregando a palavra de Deus. Mas isso tudo são sinais, queridos, que a Bíblia já aponta para uma resistência. Mas nós temos coragem, iremos andar firmes pregando a palavra de Deus. Dê uma salva de palmas para o Senhor. Atos 1:8 diz: e recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Então, quando o Espírito Santo vem, ele enche. E quando ele enche, ele dá habilidade. E a habilidade aqui que o texto diz é testemunhar, proclamar, ser arauto da pregação do Evangelho. Aonde? Tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Então a palavra está orientando eu sair para pregar o Evangelho, pregar o Evangelho, pregar o Evangelho. Então o resultado da presença do Espírito é poder. Poder para quê? Para testemunhar, para proclamar, para evidenciar para aqueles que perecem que existe uma saída, e essa saída se chama Jesus de Nazaré. Vamos adiante. Além de ser cheios do Espírito, para você vencer as tentações, que você já aprendeu que surge de um desejo descontrolado por aquilo que é errado, é necessário não ser só cheio do Espírito, mas ser guiado pelo Espírito. Ser guiados pelo Espírito. E quando a palavra diz ser guiado pelo Espírito, é ser conduzido pelo Espírito de Deus. Veja o que o texto de João capítulo 16, versículo 13 nos diz: quando vier o Espírito da verdade, e o Espírito da verdade já veio, quando Jesus foi, ele ficou, o Consolador, ele os conduzirá a toda a verdade, não falará por si mesmo, mas lhe dirá o que ouviu e lhe anunciará o que ainda está para acontecer. Então, queridos, quem é cheio do Espírito é guiado por esse Espírito. E quando você é guiado pelo esse Espírito, você é conduzido a geografias, a lugares. Deus vai lhe colocar em situações e você vai se posicionar na verdade. Porque esse Espírito, ele guia-nos na verdade. Então a mentira não tem nada a ver com o Espírito de Deus. Quem é guiado pela mentira, pelas conversas escorregadias, pelo disse-me-disse, pelas meias verdades, não é guiado pelo Espírito. É por isso que muitas pessoas estão aí enfrentando problemas diários na sua vida. É por isso que muitos não conseguem ser exitosos, porque a sua palavra não é firme. A Bíblia diz que a palavra do crente é sim, sim, não, não. E o que passar disso provém do diabo, porque o Espírito, ele nos guia a toda a verdade. Então quem é cheio do Espírito é guiado pelo Espírito e não vive na mentira. A conversa dele é correta, meu irmão. Ele não tem meia conversa. Se ele diz que vai, ele vai. Se ele chegar um pouco atrasado, ele liga: ó, eu vou me atrasar. Mas ele vai, porque é a sua palavra que está em jogo. É a palavra do crente. Se ele comprou, ele vai ter que pagar, porque esta é a conduta de um servo de Deus. Então o servo de Deus, ele é cheio do Espírito. Por ser cheio, ele é guiado, e por ser guiado pelo Espírito, a conversa dele é na verdade, ele anda na verdade, ele vai ser conduzido na verdade. Em um tempo de tantas mentiras, né, querido? Em um tempo de tanto discurso vazio, que se dissipa no vento,
Em um tempo de tanta incoerência, esta sociedade, ela já está cansada e inflacionada de discursos vazios e mentirosos, muitos deles. Então, a sociedade quer ver em nós, igreja do Senhor Jesus, uma palavra correta. Agora, para você andar no correto, tem que estar cheio do Espírito, ser guiado pelo Espírito. E aí você vence as tentações. Eu vi ontem uma narrativa que eu compreendi em parte. O camarada disse: olha, eu não quero negócio com crente, porque todas as coisas que eu fiz com crente deu errado. Veja, esse cidadão, ele deve ter tido muitas experiências negativas. Talvez pessoas que não eram cheias do Espírito, nem guiados pelo Espírito, trouxe a esta pessoa situações que ela hoje tem essa visão dos crentes. Mas o que é guiado pelo Espírito de Deus, ele anda na verdade. Então você não vai demonstrar uma postura diferente daquilo que a Bíblia diz. Em terceiro lugar, queridos, para você vencer a tentação, você precisa saber aplicar a palavra de Deus em todo o momento. Veja, Jesus, ele foi cheio do Espírito para o deserto. Lá no deserto ele passou 40 dias sendo tentado pelo diabo. O que é narrado aqui foram as últimas tentações, mas o texto deixa claro, foram 40 dias de tentação. Jesus, ele foi cheio do Espírito, guiado pelo Espírito, e quando foi provocado pelo diabo, e o diabo usando a palavra, Jesus, ele se posicionou usando a palavra de Deus. Ele foi tentado durante 40 dias. Ele não comeu nada durante esse tempo e teve fome. Lucas 4, versículo 2. 40 dias. 40 dias. Pode passar, por favor. Versículo 3. Então o diabo lhe disse: se você é filho de Deus, ordene que essas pedras se transformem em pão. Veja a audácia do adversário. São nos momentos de fragilidade, às vezes é num luto, às vezes é numa tristeza que você enfrenta, em uma decepção. O adversário, ele geralmente surge neste cenário. Ele não quer saber se você está enlutado, ele não quer saber se você está em dificuldade, e ele vem para lhe derrubar. Jesus enfrentava uma grande dificuldade, eram 40 dias sem comer absolutamente nada. E o diabo traz à memória de Jesus a possibilidade de Jesus transformar aquelas pedras em pães. Se você é filho de Deus, ordene que essas pedras se transformem em pão. Em outras palavras, já que você é filho de Deus, transforme essas pedras em pães. O que mais Jesus queria ali, talvez, era comer, queridos. Mas como Jesus reagiu? Veja o texto. Jesus, porém, lhe respondeu: as Escrituras dizem, uma pessoa não vive só de pão. Então, queridos, quando o Senhor lhe levar aos jejuns prolongados, os enfrente entendendo que não só de pão viverá o homem. Você pode passar uma manhã talvez sem comer, só tomando água. Que conversa: mas o meu estômago, eu não aguento, pastor, a minha cabeça dói. São sinais que as toxinas estão sendo queimadas, você está sendo limpo. A própria ciência hoje já defende e já aplica os jejuns intermitentes para a cura de vários males que o corpo muitas vezes ele é acometido. Então, queridos, o jejum, além de ser forte espiritualmente, é bom também para o corpo. Então Jesus disse: nem só de pão viverá o homem. Prossegue o texto, versículo 5. Então o diabo o levou a um lugar alto, e num momento lhe mostrou todos os reinos do mundo. Prossegue o texto. E eu lhe darei, disse o diabo, a glória desses reinos e a autoridade sobre eles, pois são meus e posso dá-los a quem eu quiser. Disse o diabo: eu lhe darei tudo se me adorares. Queridos, muitas pessoas têm se pactuado
com o diabo. E o diabo ele dá, mas o preço é muito alto. Muitos que se pactuaram com o diabo, hoje estão sofrendo por conta desses pactos. Não avançam, não prosperam, e se prosperam é por um momento, mas depois vem a cobrança. O diabo ali ofereceu a Jesus todos os reinos. O diabo ali deixou à disposição de Jesus a possibilidade de receber todos os reinos da terra, mas com uma condição: se me adorares. Aí veja como Jesus respondeu o diabo. Ele disse: as escrituras dizem, adore o Senhor, seu Deus, e sirva somente a Ele. Então Jesus, ele usa a palavra no momento oportuno, ele usa a palavra no momento correto. Então, se você quer vencer as tentações, você precisa saber usar a palavra. O apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, ele orientou a Timóteo para ele ser um obreiro que dominasse bem a palavra de Deus. Eu tenho que me expor a esta palavra, filho. Essa palavra aqui, ela tem vida, porque é a própria palavra de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus. E ela não pode estar fechada ou aberta simplesmente no Salmo 90 ou 91. Não, ela tem que ser lida, ela tem que ser meditada. Ah, pastor, eu tenho dificuldade de ler, eu estou com problema na minha visão. Existe a Bíblia em áudio. Hoje nós temos inúmeros mecanismos para nos expormos à palavra do Senhor. Então, se você quer crescer, se você quer vencer as tentações, você precisa saber usar a palavra. Mas como usar a palavra se você não se expõe a ela? Como usar a palavra se você só a pega no domingo para acompanhar a leitura do sermão daquele dia? Como usar a palavra se você desconhece o que tem escrito aqui? Esse terceiro ponto ele é muito importante. Para vencer a tentação, é preciso saber manusear, saber usar a palavra em todo momento. Mas como usar a palavra? Se você não lê tudo quanto é de notícia, de todos os sites, assiste todos os jornais durante o dia, vive pregado nas redes sociais, mas não lê Bíblia, como vai enfrentar as tentações? É por isso que muitos têm caído. Aí vem com aquele discurso: a carne é fraca, pastor. A carne é fraca. A carne sempre vai ser fraca. A carne ela só se torna forte, e não se torna, ela é subjugada quando você tem um espírito recriado, e você está cheio desse Espírito Santo de Deus, e esse Espírito, o seu espírito é guiado pelo Espírito Santo, aí você subjuga a carne. Mas ela sempre vai ser fraca. O contexto desse texto que muitos usam para dar suporte às suas constantes quedas e falta de resistência às tentações: porque a carne é fraca. Não, mas o espírito é forte. A carne sempre vai ser fraca, mas o espírito é forte. E se você for cheio do espírito e for guiado pelo espírito, você vai vencer a tentação. Foi isso que Jesus nos ensinou. As escrituras dizem: adorem o Senhor seu Deus e sirva somente a Ele. Jesus disse: não há possibilidade, diabo, de eu me prostrar diante de você. A possibilidade é zero, porque as escrituras dizem que eu só posso me prostrar diante do Deus Todo-Poderoso. Só devo prestar culto ao Senhor. Vamos adiante. Versículo 9. Então o diabo, veja como o diabo é sagaz, ele não desiste. Não desiste. Você será tentado todos os dias enquanto estiver nesta terra, queridos. Mais uma vez o diabo levantou e o levou a Jerusalém, até o ponto mais alto do templo, e disse: se você é filho de Deus, salte daqui. Versículo 10. Pois as escrituras dizem: ele ordenará a seus anjos que o protejam, eles o sustentarão com as mãos, para que não machuque o pé em alguma pedra. Veja como Jesus responde esta tentação. As escrituras dizem: não ponha à prova o Senhor seu Deus. Pode passar.
Queridos, é preciso entender algo. Você hoje sai daqui, você que está em casa encerrando este culto, você já aprendeu o que é tentação e o que é provação. Você aprendeu que a tentação, ela nasce do desejo da carne, da epitúmia, do desejo descontrolado, da concupiscência. Como vencer a tentação? Você aprendeu. Jesus nos ensinou que ele venceu a tentação porque ele estava cheio do Espírito Santo de Deus. Você só vai ser cheio do Espírito se você tiver uma dieta espiritual. Se você passar a acordar mais cedo, escuta aqui, acorde mais cedo. Mas sabe por que você tem acordado muito tarde? Porque você passa altas horas da madrugada em um celular ou na frente de uma televisão. Como é que você vai querer ser cheio do Espírito? Você vai estar cheio do veneno da mídia, você vai estar cheio de pornografia, você vai estar cheio de engano. Então, para vencer a tentação, aprendemos com Jesus que eu preciso estar cheio do Espírito. E para eu estar cheio do Espírito, eu tenho que ter uma dieta espiritual. Jesus nos ensinou que além de estar cheio, eu preciso ser guiado pelo Espírito. Eu preciso ser impulsionado, equibalado pelo Espírito. E eu só vou ser guiado pelo Espírito se eu tiver uma experiência de novo nascimento. Não adianta. Só com uma experiência de novo nascimento, o Espírito de Deus entrando na minha vida, eu vou poder ser guiado, não no campo da alma, mas eu vou ser guiado pelo Espírito. E por fim, queridos, é preciso ter habilidade na palavra. Quer vencer a tentação? Quando vêm aqueles pensamentos, repreenda-os na palavra. Eu uso a palavra, mas para usar a palavra, preciso conhecê-la, é preciso se expor a ela, é preciso ter uma intimidade com ela, é preciso ter um convívio diário com ela. E aí, queridos, quando nós vencemos a tentação, nós somos levados a patamares de excelência. Veja o que aconteceu com Jesus. Depois que ele venceu ali o diabo foi embora, e a Bíblia diz por algum tempo, que depois o infeliz voltou, durante os 3 anos de ministério, 3 anos e alguns meses do ministério de Jesus, ele voltou incorporado na figura daqueles religiosos, daqueles que o tentavam, que o perseguiam cotidianamente. Então, Jesus, quando venceu a tentação, veja o que aconteceu. Cheio do poder. Agora ele estava envolvido com poder. E aí ele volta para Galileia. Relatos ao seu respeito se espalharam rapidamente por toda a região da Galileia. Especificamente ele voltou para a sua cidade, ou melhor, para a cidade que ele cresceu. Você sabe que Jesus nasceu em Belém de Judá, cresceu na região da Galileia, na cidade de Nazaré. Por isso que ele era chamado Galileu e muitas vezes o Nazareno. E ele foi para Nazaré, e ele entrou na sinagoga, pregou a palavra, meu irmão, extraordinariamente, a respeito de Jesus, a sua fama se espalhou rapidamente. Por quê? Porque ele pregava e ensinava no poder do Espírito,